em Esther, no capítulo 2. Deus guarda o seu povo. Versículo 21 até 3:15. Pode soltar a tela principal, João Marcos. A teia do mal. Uau! Cuidado com a teia do mal. Espero que ninguém tenha aracnofobia. Você vai ver a foto e durante a mensagem, mais para o final, você vai entender por que eu usei essa metáfora da teia, não é? Nós precisamos, amados, preste atenção, ser sábios. Eu vou repetir, para a gente aprender a fazer a leitura das coisas que estão acontecendo. Há uma teia do mal no mundo. Não importa o açoeiro que estiver no poder. Mardoqueu e a Esther sempre vão ser tentados a se ajoelhar. E a gente precisa entender o contexto da situação. Diante de Amã, o inimigo do povo de Deus, Mardoqueu não se ajoelhou. No tempo certo, quando era preciso que ela interviesse em prol do seu povo, Esther se ajoelhou. Mas não para prestar adoração a Assuero, mas porque ela sabia que pela sua intervenção o Senhor salvaria o seu povo, usando o próprio Assuero. Que Deus é assim. Eu disse na quinta-feira passada, citando obviamente o texto da palavra de Deus, provérbio, que o coração do rei está nas mãos de quem? De Deus. E ele aponta como ele quer, na direção que ele quer. Então esse texto é a entrada num arco, né, narrativo muito interessante. Que é como que se levanta um homem mau, um homem que até hoje, todos os anos, numa festa entre os judeus chamado Purim, hoje eu estava lendo algo muito interessante, na festa é lido, são 2 dias de festa em que é lido o livro de Esther. E todas as vezes que se lê Amã, eles batem os pés, os judeus, e fazem barulho, dizendo, a gente não pode se esquecer, se o cidadão que o nome desse cidadão seja alvo de protesto. Mas Deus salvou o seu povo. E Deus vive salvando o seu povo todos os dias. Vamos ao texto. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Achei interessante isso. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei?
Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. E lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser interessada a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero, selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa, confusa. Oh Deus, captura nossa atenção nesta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Forças do mal estão sendo orquestradas. João Marcos dando um clique, a grande ideia dessa passagem é esta: as forças do mal sempre orquestram contra o povo de Deus. Mas no final da história, a teia se rompe. É sempre assim. Hoje eu tive o privilégio de, nas minhas pesquisas, ver o túmulo de Mardoqueu e de Ester. Onde este túmulo está? No Irã, antiga Pérsia. Até hoje, então, amados, os iranianos, que são os persas, descendentes dos persas, admiram e, de certo modo, honram a esses dois personagens que eram judeus, faziam parte do povo de Deus. Nós temos aprendido com Ester, amados, de que o nosso Deus atua nos detalhes. O nome dele não está no livro, e não precisava estar, porque ele está em todos os detalhes para a preservação do seu povo eleito, usando providencialmente pessoas improváveis, amados. Nós estamos falando de um cidadão como Mardoqueu, que era um funcionário do rei, ficava sempre assentado à porta do rei, mas não era um cargo de alto escalão, absolutamente. Quem sabe um porteiro, quem sabe alguém ali do administrativo local, da cidadela de Suzã. E Ester, uma escravizada, uma mulher que fora pega para ser
uma das concubinas do rei, fazer parte de um rito de experiências extremamente autoritárias, e Deus usa esse contexto de violência, e por que não dizer de abuso, de escravidão mesmo, para fazer com que Esther seja rainha da Pérsia. Pessoas improváveis. Se você for ver ao longo da história, não vou entrar em detalhes, mas se você for ver que no ano 587 antes de Cristo, a cidade de Jerusalém é destruída, o templo é destruído e o povo é levado cativo para a Babilônia. E que algo em torno de 70 anos depois, sob o reinado de Ciro, o Grande, o persa, uma parte do povo retorna. Depois de algum tempo, sob a liderança de Zorobabel, 538, e depois, em 458, sob a liderança de Esdras. E no meio desses dois grupos de exilados de volta para a terra, nós temos a história de Esther, no ano 486 a 465 antes de Cristo. Mardoqueu não quis voltar. Poderia ter voltado. Não quis voltar. Uma parte dos judeus estabeleceram-se na Pérsia. Até algum tempo atrás havia uma comunidade judaica no Irã, no Iraque, extremamente bem-sucedida. Depois houve guerras e uma série de situações. É uma comunidade que ainda existe, mas sobrevive sob severas oposições. Mas sobrevive. Porque Deus mantém o seu povo. Deus mantém o seu povo. Eu vou entrar em detalhes numa outra mensagem, mas na Segunda Guerra Mundial, amados, enquanto muitos países estavam dando apoio à Alemanha nazista, uma cidadezinha pequena da França resolveu acolher centenas de judeus e ajudá-los a fugir para a Suíça. À época, era o lugar mais seguro. O que uma comunidade pequena de cristãos huguenotes, não é? Cristãos calvinistas, franceses, por que eles se arriscaram? Para salvar algumas centenas de judeus. A pergunta é, eles sabiam, a resposta é, eles sabiam o que significa ser perseguido. E eles acolheram judeus, repito, cristãos, salvando a vida de judeus. E depois de algum tempo, quando a história registrou esse fato, foi feito um testemunho e chamaram a eles de heróis. Eles falaram, não, nós só fizemos aquilo que tinha de ser feito. A primeira pergunta que eu faço nessa estrutura, dos versículos 21 a 23 do capítulo 2, João Marcos, é o que fazer quando se tem de fazer o que é certo? O que fazer? Esse texto, amados, nos mostra que Mordecai estava no seu trabalho, junto à porta do rei, não era porque ele era um desocupado, era o trabalho dele, havia uma função ali. E ele vê dois eunucos do rei trocando figurinhas e fazendo uma conspiração. O nome deles já é de conspirador, né? Bigtan e Teres. Parece que só o nome já dá um calafrio. Eles eram do corpo da guarda do rei. Estavam indignados por alguma razão e planejavam matar o rei. Mordecai soube disso. E a pergunta que não quer calar é, o que fazer quando se tem de fazer o que é certo? Mordecai poderia dizer, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou um exilado, eu sou um simples porteiro ou um funcionário sem qualquer tipo de cargo. 58 vezes no livro aparece o nome Mordecai, 7 vezes aparece ele como um judeu.
E em 4 vezes aparece a expressão assentado junto à porta do rei. Ele vivia em Suzã, capital da Pérsia. Como eu já tenho dito, tio de Esther, empregado no palácio do rei. E ele estava ali. Não implica necessariamente que ele estivesse numa condição humilde de porteiro, mas ele estava ali cumprindo o seu trabalho. Quem sabe uma ou outra dignidade oficial ele tinha, porque ele estava à disposição do rei. Assentado junto à porta do rei significa eu estou à disposição do rei. E de repente Deus permite que Mordecai ouça algo, uma conspiração. No reino de Assuero, amados, assim como os nossos reinos de hoje, os reis têm muitos inimigos. Lealdade é um artigo caro e raro nas entranhas do poder. É um querendo engolir o outro, amados. Se nas repartições de trabalho já é assim, não é? Você imagina os gabinetes, né? A deslealdade vai subindo de posto de acordo com os escalões do poder público. No privado também é, mas a nossa ênfase aqui é no poder público, né? Terceiro escalão, deslealdade, ponto 3. Segundo escalão, deslealdade, ponto 2. Primeiro escalão, deslealdade, número 1, top. Era assim. Mordecai, então, amados, eu disse na quinta-feira passada, ele era um homem confuso. Por 2 vezes ele vai falar para Esther, não diga da sua procedência. Ele era, amados, aquele que eu poderia chamar de um crente nominal. Ele era alguém que tinha sua residência em Suzã, mas ele não se sentia em casa. O seu nome não é um nome de judeu, amados. Mardoqueu ou Mordecai significa aquele que cultua Marduk, o adorador de Marduk. Isso não quer dizer de que ele era um pagão, mas que para os outros ele queria parecer ser. Não sei se ficou clara essa minha expressão. Ele era alguém, amados, que tinha uma fé privada e uma fé pública. Uma espécie de esquizofrenia, mas é isso mesmo. Quem sabe ele tivesse um nome hebraico, como a sua sobrinha tinha, Radassa, nome hebraico. Esther, nome persa. Mas nós não sabemos o seu nome no hebraico. É interessante que Daniel, já falei, e os seus 3 amigos também tinham 2 nomes. Daniel, Beltesazar, Ananias, Azarias, Misael, eles foram trocados de nome, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora Mordecai, amados, ele era uma espécie de cidadão de 2 reinos. Ele transitava, ele era em casa Mordecai, o judeu, fiel servo de Deus. No trabalho, ele era Mordecai, o fiel servo de Assuero. Por conta disso, queridão e queridona, ele poderia ter ficado calado na sua. Por que ele arriscou? Por que ele resolveu intervir? Porque ele se sentia responsável pelas informações que ele recebia. Mordecai entendia de que aquilo que lhe via ao conhecimento precisava ser, primeiro, apurado. Se ele recebesse nos nossos dias um WhatsApp com uma dessas teorias, ele checaria. O WhatsApp até ajudou colocando uma lupa do lado das mensagens que precisam ser verificadas, mas o pessoal quase não percebe. É só clicar naquela lupa e você consegue parar um tempo. Você perde alguns minutos pesquisando, mas isso vai ajudar você a não repassar fake news. Mordecai recebeu uma informação. Versículo 22. Chegou ao conhecimento de Mordecai. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Ele revela a rainha Esther. Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Mais tarde, na leitura do livro, você vai entender o quanto isso foi importante. Porque graças ao fato de Esther ter dito em nome de Mordecai, houve uma investigação do caso. Boato ou fato? Fato. Os conspiradores foram mortos na Pérsia. A Pérsia não perdoa, numa forca.
Mas isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Queridão, queridona, você precisa entender o seguinte: quando você se posiciona, você está usando o seu direito de expressão da maneira mais correta ao termo. O silêncio pode até ser liberdade de expressão, mas na maioria das vezes o silêncio é omissão diante de uma oportunidade de se expressar pela verdade. Você precisa ser um perseguidor da verdade. Você precisa ser um escravo da verdade. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, ele estava se referindo ao seu padrão de verdade. Quando Paulo vai dizer que nós devemos falar sempre a verdade, diga a verdade. Lembra daqueles filmes, quando tem aqueles júris, prometo dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Nós precisamos, amados, diante daquilo que a gente tem de fazer, prezar pela verdade. Está tranquilo para você? Está falando, poxa, legal. Mardoqueu fez o que tinha de ser feito. Mas aí, João Marcos, vem a segunda setinha aí. O que fazer quando se vê o outro receber a recompensa pelo que você fez? Está comigo? Porque é isso que aconteceu. Mardoqueu correu risco, se expôs. Quem sabe ele conhecia o tal do Bigtan e do Teres. O nome dele foi escrito nas crônicas do rei. Os persas eram conhecidos por homenagear, por celebrar, por recompensar bem aqueles que faziam alguma coisa em prol da coroa. Mas se você só conhecesse o capítulo 3, olhe para mim, o que você diria? O que Mordecai recebeu? Nada. Nem um tapinha no ombro. Obrigado, Mordecai. Se isso não fosse o bastante, o pior, homenagear o outro. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Eu me lembro aqui de alguns, no contexto de trabalho, né? Faz o certo, chega no horário, nunca tem falta. Mas na hora do seu encarregado propor alguém da equipe para ser promovido, o seu nome aparece? Nananina, não. O que fazer? O que fazer, amados, quando o homem faz o que é correto, mas não é engrandecido pelos homens, no tempo dos homens? Curiosamente, quem é engrandecido aqui é Amã. Vai aparecer no livro 51 ocorrências. 5 vezes aparece como Agagita. Eu vou explicar por quê. E outras vezes aparece como inimigo dos judeus. O texto não nos deixa claro, amados, para dizer por que Amã foi engrandecido. Se ele levou a fama pela situação, ou se ele havia feito algum tipo outro de serviço. A ideia do texto, amados, do narrador do texto, é deixar a gente com essa pulga atrás da orelha mesmo, para dizer o seguinte: olha, não tem sentido, a vida não faz sentido, amados. Ah, pastor, é injusto. A vida é injusta. Prazer. Prazer. A vida é injusta. As coisas não acontecem, amados, de acordo com o padrão certo, errado. Nem sempre. Nem sempre fazer o certo vai fazer com que você ganhe algum tipo de cartaz, mas faça o que é certo, sempre.
Sempre. Amã, amados, o magnífico, foi uma espécie de vizir, ou primeiro-ministro do rei Assuero. Agagita, quem conhece a história bíblica sabe, vem de Agag, rei da família real dos Amalequitas. Amalequitas, você já deve ter ouvido, foram os mais amargos, os primeiros inimigos dos judeus. Agag não era um nome, era um título real, como Faraó. Ele e seus pais foram levados para a Pérsia como cativos. Não era judeu, ele era agagita, amalequita. E agora esse amalequita, amados, inimigo, vá lá em Êxodo, depois em Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Quando o povo de Deus saía do Egito, amados, todos ajudaram, uma grande parte dos povos do deserto ajudaram, menos os amalequitas. Menos os amalequitas. Daí então, a ordem de Deus, Deuteronômio 25, 19, foi: porquanto quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança para que dela tomem posse, preste atenção, a ordem de Deus: apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. A ordem era acabar com a raça dos amalequitas. Mas ao longo da história, amados, os amalequitas foram sobrevivendo, como baratas, amados, numa casa infestada. Foram sobrevivendo. No tempo do rei Saul, em 1 Samuel 15, 7 a 8, houve uma ordem para que Saul, então, que havia derrotado os amalequitas, matasse também Agag, o rei dos amalequitas. Saul resolveu deixá-lo vivo. Samuel precisou intervir. De algum modo, então, amados, que somente a providência divina, preste atenção aqui, nisso que eu vou estar falando, porque isso é capital para você entender o livro de Esther. Mordecai, amados, Esther 2:5. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Tribo de Benjamim. Lembra você qual cidadão? Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mardoqueu, descendente de Saul. Amã, descendente de Agag. A história se repete com personagens diferentes. Saul não quis matar Agag, o amalequita. Trouxe para Israel o desprezível, o vil. Pecou contra o Senhor. E agora, amados, centenas e centenas de anos, põe tempo nisso. Um descendente direto dos amalequitas está diante de um descendente direto de Saul. Sendo assim, para Mordecai, cuja genealogia o liga à família do rei Saul, curvar-se diante de Amã, um descendente da família do rei Agag, era mais do que ele podia engolir. Seria como submeter-se a um inimigo odiado, a quem Deus havia amaldiçoado. Curvar-se perante o rei Assuero, a autoridade pagã estabelecida por Deus sobre o seu povo por causa do pecado deles, era uma coisa. Curvar-se diante de Amã era outra coisa completamente diferente. Deus usa essa situação, amados, que aos olhos humanos pode parecer meras coincidências, para despertar um Mardoqueu. Usando um palavreado de torcida de time de futebol, quando o time está fraco, depois começa a levantar, o campeão voltou, agora o Mardoqueu voltou. A fé que Mardoqueu desenvolvia apenas em casa, parafraseando um programa de rádio de algum tempo atrás, da antiga melodia do Francisco Silva, Cristo em Casa.
O Mardoqueu, que era membro da igreja Cristo em Casa, do Francisco Silva, deve estar até falecido, não está? Senão, acho que é muito tempo, né? Agora, ele é um crente de verdade. Ele diz, não, chega, não vou me curvar diante de Amã nenhum. Não. Ele que havia dito para Esther, Esther, não fala que você é judia, não. Não fala que você é do povo de Deus, não. Agora ele fala. Ele fala. Versículo 2. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ele fez como aquilo que aconteceu cerca de um século antes. Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram. Não se ajoelharam diante da estátua do rei. Preferiram ir para a fornalha. Amados e amadas, preste atenção. Quando a perseguição entra na sua vida, é porque você está sendo morno demais, fraco demais. É um incentivo para Deus despertar o leão que está dentro de você. Não afrouxa, não. Não geme, não. Prossegue. Prossegue. Versículo 3 diz que os servos do rei, os companheiros ali da repartição, onde Mardoqueu trabalhava, os colegas dele disseram o seguinte, rapaz, por que você está transgredindo as ordens do rei? O rei mandou ajoelhar. Rapaz, não custa nada. Ajoelha por fora. É só ajoelhar por fora, rapaz. É uma questão pro forma. É só para tirar foto. Depois você volta com essa história sua de fidelidade ao Senhor. Ele disse não. Diz o texto no versículo 4. Dia após dia eles falavam com Mordecai. Mas grifa aí. Ele não lhes dava ouvidos. São as pressões que você recebe no seu trabalho. Poxa, não custa nada. Assina aí. É uma mentira, mas é uma mentira branca. É uma mentira que todo mundo faz. Assina aí. É quando você recebe na escola aquela tensão, aquela tentação, aquela pressão para você colar ou para você dar cola. Faça, todo mundo faz. E você diz, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não vou fazer. Amados, um Mardoqueu que começa fraquinho, cheio de medo, cheio de mimimi, agora ele se torna um valente. Ele diz, eu não vou me ajoelhar coisíssima nenhuma. No final do versículo 4, diz que contaram isso para Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ele que havia escondido, agora ele falou, eu sou judeu. Sabe do que eu me lembrei, Regina? De Jonas. Quando lá no navio, ele acorda, né? Porque ele estava no porão, né? O que está vendo? O navio já estava caindo. E aí perguntam para ele, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E aí Jonas disse, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Até Jonas, o fujão, chegou em determinado momento que ele tem que dizer, amados, olhem para mim, o Brasil está perguntando para a igreja evangélica, quem é você? E a igreja está dizendo, nós somos uma massa de manobra, né? É só fazer alguns favores que a gente cede. É só apertar que a gente cede. Quem é você, crente? Quem é você, crente? Mardoqueu disse, eu sou judeu. Eu sou judeu. Jonas disse, eu sou hebreu.
Eu temo o Senhor. Chega um determinado momento, queridão e queridona, que você tem que deixar as máscaras caírem. Deixar de ser um agente infiltrado do Evangelho, um 007 da fé, um fingidor. Quem é você? Quem é você? Amã vê que Mordecai não se inclinava nem se prostrava, diz o versículo 5, e encheu-se de furor. Amados, quando as pessoas descobrirem que você é um homem que não se verga, ou uma mulher que não se verga, eles vão ficar furiosos com você. E a medida é diretamente proporcional. À medida que você for fiel e firme, você será odiado. Você será perseguido. As pessoas vão olhar para você com menosprezo, com desdém. A sua fé será provada. Quer unanimidade, amados? Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. É por conta disso. Quer ser unânime, alvo de unanimidade? Não seja crente. Nós estamos cansados, amados. Eu olho para aquele texto de Isaías, eu falo, é isso que Deus está dizendo. Eu desprezo as suas assembleias solenes. Existem assembleias, amados, denominacionais, que são verdadeiros cultos pagãos a entidades humanas, se não entidades espirituais. É uma rasgação de seda, é uma idolatria a homens, aquilo que os homens representam. Para! Deus está dizendo, eu tenho nojo disso. As músicas de vocês me dão asco. Amã então disse, o texto diz que Amã julgou que era pouco atentar apenas contra Mordecai. O ódio era tão grande que ele falou, cara, vamos matar o povo todo. Versículo 6 diz, Amã procurou destruir todos os judeus. Me perdoe se isso daí ficar chato, mas o que ele propõe aqui é o que hoje nós chamamos de genocídio. Genocídio é um crime contra a humanidade que se caracteriza por práticas que visam a eliminação de um grupo de seres humanos por questões raciais, étnicas e religiosas. Esse termo foi cunhado por um advogado judeu, em 1940, para designar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É tentativa de exterminar um grupo de pessoas por conta de sua etnia, raça, religião ou nacionalidade. Genocídios contra os judeus na Segunda Guerra, contra as minorias lá em Ruanda, contra os armênios no início do século XX, na Bósnia, lá na Europa, e no Brasil também, na década de 90, aconteceu no estado de Roraima, também um que é considerado genocídio por conta do extermínio de uma tribo indígena. Enfim, o genocídio nunca é algo relacionado aos indivíduos, é sempre relacionado a um grupo. É isso. E agora? João Marcos, ponto 3. O que fazer quando se é alvo de um plano diabólico? O plano é tão diabólico, amados, que no versículo 7 diz que foi lançada uma sorte. No hebraico, pur. Daí que vem a festa de Purim. E foi lançado no primeiro mês do ano, e o dia determinado para acontecer o genocídio, a matança indiscriminada, foi o 12º mês. Olhe para mim, amados. Eu não tenho a citação aqui, o endereço, vai me perdoar, mas diz que a sorte e o regaço estão nas mãos do Senhor. Ele vai usar o purim ali, os dados, para ficar justamente no tempo legal, 1 ano depois. Já pensou se na hora de lançar a sorte saísse mês que vem? Daria correria. Pensar que o meu Deus, em 1 mês, faz aquilo que o homem não consegue fazer em 1 século.
Mas aprove a Deus, amados, dar um prazo de 1 ano. Daria tempo para se organizar, para organizar a resistência. Aleluia. Mas Amã é tão ordinário, que ele vai até a presença do rei Assuero, versículo 8, engabela o rei, dizendo: olha, existe um povo espalhado e disperso entre os povos. E Amã não tinha ideia nenhuma que Assuero era casado com uma desse povo. E nem Assuero sabia também que Ester era desse povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Nesse ponto, ele é verdadeiro, né? As leis do povo de Deus são outras. Se pela lei dos homens se pode fazer determinadas coisas até hoje, pela lei de Deus, não. Então vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Nós não somos regidos apenas pelas leis dos homens. Também, mas não apenas. Porque Pedro vai dizer no livro de Atos que importa mais obedecer a Deus do que os homens. Eu até julgo dizer, André, que as nossas leis devem ser mais complexas, mais sublimes do que a lei dos homens. Porque tem coisas que na lei dos homens pode e a gente vai dizer não. Versículo 9. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata. Amados, olhe para mim, o texto não fala de onde Amã iria tirar esse dinheirão todo. Porque esse valor aqui representava 50% da arrecadação do reino. Mas Assuero, inicialmente, disse que não queria esse dinheiro não. Né? Assuero era igual os Assueros de hoje, né? Não quero nem ver. Eu não quero nem ver o dinheiro. Ou deve ter colocado no nome de um laranja. O rei tirou da mão seu anel de sinete, deu a Amã. Fique com essa prata. O rei decreta. Depois você estuda a história geral, você vai ver que um dos que inventaram e aperfeiçoaram o sistema de correios foram os persas. Os persas. Era um sistema belíssimo. Se escrevia rapidamente, sem ter WhatsApp, sem ter internet, cada um nas suas línguas. Eram vários povos, né? Eram 127 províncias, e logo chegava. E as cartas, versículo 13, foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias, dizendo o seguinte: olha, daqui 1 ano, todos os judeus, tanto jovens como velhos, mulheres, crianças, serão destruídos, mortos e aniquilados. Olhe para mim, agora você entendeu por que na Alemanha nazista o livro de Ester foi proibido por Hitler a ser lido na Alemanha. Porque Hitler foi influenciado por Amã. Eu até vou ousar a dizer que Hitler foi uma personificação do Amã. E Hitler conhecia como a história terminou. Amém, aleluia, amém. E por isso temia que o povo... E lá a história diz que muitos judeus iam para os campos de concentração com trechos de Ester, páginas rasgadas, guardavam debaixo daqueles cobertores finíssimos e liam uns para os outros, dizendo: a nossa sorte vai mudar. E se fossem encontrados, nem que se fossem trechos do livro de Ester, a morte era certa. Mas Hitler não conseguiu acabar com isso daqui. Não conseguiu. Amã era o adversário, amados, dos judeus. 1 ano para os judeus serem aniquilados, os seus bens saqueados. Os mensageiros foram avisando a todos, e o versículo 15 termina com contraste. O rei Assuero e Amã se assentando para beber, porque tudo no reino da Pérsia, amados, e no reino dos homens, tem que terminar com uma bebidinha. Tudo.
E enquanto isso, a cidadela, ou a cidade de Suzã, estava perplexa. Preste atenção, queridão e queridona. Esse conflito entre Amã e o povo de Deus, o judeu, é espelho do nosso conflito hoje em dia. Um conflito que hoje é espiritual, que vem acontecendo desde o início do mundo. Essa inimizade de Amã continua em relação ao povo de Deus hoje. Satanás está em guerra contra o povo de Deus. Há uma batalha pelos corações e as mentes da humanidade. Amã, ou o espírito de Amã, estava na serpente no jardim do Éden. E continua pelo tempo e pelo espaço até nos nossos dias. Se você ficar chateado, você fica, mas tem Amã até dentro da igreja. Tem Amã nos palácios. Tem Amã nas sedes de governo. Tem Amã nas repartições públicas. Mas tem Amã também no comércio, nos empreendedores. Tem Amã na mídia. Como tem Amã na mídia? Tem Amã no mundo, amados. No mundo tereis Amãs. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os Amãs, que estão entre os principados, potestades e príncipes dominadores deste mundo. Nós estamos em constante batalha, amados. Ela é invisível, mas é real. Nós precisamos estar em guarda, amados. Usar a armadura de Deus. Está na hora da gente se posicionar. Mas não se posicionar desse jeito que aconteceu essa semana. É se posicionar com a Bíblia na mão. É se posicionar com os púlpitos pregando a verdadeira palavra de Deus. Amados, ontem eu estaria pregando, não fui pregado, fui silenciado por conta disso. O pastor me ligou, poxa, pastor, está difícil. O povo vir na igreja. Mas dá vontade de chorar. Assim, eu deixei de pregar por conta disso daí. Não foi o comunismo. Foi o comodismo. A perseguição, Helder, vai revelar os verdadeiros Mardoqueus e as verdadeiras Estérs. É o fogo. É a pressão. Amã tem pressa, tudo é feito com rapidez, antecedência. Se esse plano, Natália, tivesse dado certo, algumas pessoas que nasceram não nasceriam. E eu vou excluir Jesus, Paulo, Tiago, João, o barquinho. Só para citar alguns casos, por exemplo, na história da humanidade. Se Amã tivesse feito sucesso no seu plano genocida, Albert Einstein não teria nascido. Sigmund Freud não teria nascido. Karl Marx não teria nascido. Woody Allen não teria nascido. Steven Spielberg não teria nascido. Não teria aquele filme do ET. ET, casa. Harrison Ford não teria nascido. O Han Solo do Star Wars. Silvio Santos não teria nascido. Chico Buarque não teria nascido. Luciano Huck, que loucura, não teria nascido. Roberto Justus não teria nascido. E tantos outros, amados. Deus preservou. Claro que esses que eu citei foram gênios da humanidade. Mas o maior preservado foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Nascido de uma virgem donzela chamada Maria, lá em Belém. O nosso Redentor nasceu. Aleluia. Mês que vem é Natal, né? Ramos, mês que vem só tem Natal porque Amã se deu mal. O plano de Amã se deu mal.
foi a bancarrota. Só que o versículo 15 fala que eles não conheciam a história. Enquanto o rei Assuero e Amã se assentaram para beber, a cidade de Suzã estava perplexa, confusa. Só vou citar as aplicações porque vou terminar em 3 minutos. Nem sempre fazer o que é certo dá certo. Mas jamais coloque à venda a sua consciência. Não troque a sua comunhão com Deus pelo reconhecimento dos poderosos ou da maioria ruidosa. Às vezes você tem uns poderosos e você tem a maioria ruidosa, mas todo mundo faz, vamos nos envolver. E às vezes você está num lugar que você... O que eu estou fazendo aqui? Nem sei, eu fui seguindo a onda. Como diz o outro, segui o fluxo. Cuidado. Cuidado. Nem sempre fazer o que é certo dá certo. Mas não venda, ou não coloque à venda a sua consciência. Segundo, João, toda vez que você se posicionar, virão represálias em sua direção. Não negue seus valores. Valores têm a ver com identidade. Tenha discernimento. O que é o discernimento que você precisa ter? Você precisa ter discernimento para entender que Deus... Solta a última tela aí, João. As forças do mal sempre orquestram contra o povo de Deus. Mas no final da história, a teia se rompe. Ou a teia vai ser uma evidência que Deus vai usar para que você seja salvo no final. É aquela história de no final sempre dá certo, né? Em 1 minuto. Um homem estava correndo por uma mata porque estava sendo perseguido por malfeitores que queriam assassiná-lo. Nisso ele encontrou uma fenda numa montanha, entrou e era um beco sem saída. Sem ter para onde ir, ele se escondeu atrás de um arbusto, agachou-se e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. Coloca um anjo na entrada dessa fenda. 1 não, Senhor, coloca 2. Pensando melhor, Deus, coloca 1 dúzia. Porque somente um grande milagre vai poder me salvar. Nisso, um grupo de malfeitores passa por ali, só que um deles repara que naquela fenda havia uma aranha que começava a tecer uma teia na entrada do lugar. E aí ele olhou e falou o seguinte: vamos para outro lugar, porque aí não entrou, tem teia de aranha. Tem até teia de aranha. E aquele homem foi salvo porque tem até teia de aranha. Então, queridão, aprenda a saber uma coisa, olha, todas as coisas, você pode repetir comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vigia, queridão. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Abaixa a cabeça, estenda suas mãos diante do Senhor e diga: Senhor, o Senhor está escrevendo a minha história. E eu sei que esse plano está causando inveja, oposição, perseguição. Porque há pessoas que não vão descansar enquanto não me destruir. Se eu trabalho pedindo a Deus para ser santo, tem pessoas que têm cuja especialidade me tirar do sério, me provocar. Existem pessoas do mal, forças do mal, que sempre estão orquestrando contra o povo de Deus. Sempre foi assim. Eu não sei por que o pessoal hoje quer facilidade. Essa geração todinho. Sempre foi difícil. Sempre foi penoso.
Sempre foi complicado. Mas no final da história a teia vai se romper. E os nossos inimigos vão ver a nossa vitória. E muitos deles ainda vão se converter. Porque todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mardoqueu e Esther, e são chamados pelo nome do Senhor. Deus, essa é a mensagem. Este é o desafio proposto. Que o teu povo levante a cabeça. Que o teu povo tenha brios. Que o teu povo acorde da leniência espiritual. E possa se definir do lado de Deus, do Evangelho, da verdade, do reino de Deus e não do reino dos homens. Aleluia. Nenhum reino deste mundo vai receber a nossa adoração. Nenhum. Eles podem tentar, mas não conseguirão. Diante dos homens, a igreja do Senhor não se ajoelhará. Jamais. A igreja verdadeira, não. Cremos nisso. No nome de Jesus. Amém. Amém.